nome é Jovino Paulo Barbosa Magalhães, brasileiro, nascido em São Paulo, sou advogado, servi o Exército entre os anos de 1984 e 1985, no quartel aqui de Quitaúna, em Osasco, São Paulo. Vou começar uma entrevista com o senhor agora, o tema seria ditadura militar, e vou fazer 8 perguntas, tudo bem? Tudo bem, estamos prontos. A primeira pergunta seria, na sua opinião, o regime instaurado no ano de 1964 foi um golpe aplicado pelos militares ou uma deposição legítima de um governo que não representava os princípios democráticos? Olha, eu entendo que seria uma deposição do governo ilegítimo, um governo não popular, porque nos anos 60 havia um perigo, um medo enorme da população em relação ao comunismo. Então eu entendo, mesmo que não tenha nascido em 1964, mas que durante a vida, durante a minha infância, existia um medo entre as pessoas comuns de que o comunismo viesse a ser instaurado no Brasil. Passando para a segunda pergunta, eu gostaria de saber se o senhor saberia dizer qual foi o envolvimento americano com o Brasil na época, diante da situação. Caso não houve, foi perceptível um afastamento ou uma aproximação com os Estados Unidos? Olha, não era perceptível qualquer tipo de envolvimento americano, porque não se noticiava, e eu mesmo garoto, eu lia muitos jornais e não era perceptível a presença americana. O que nós sentimos, sim, foi uma aproximação com o governo americano, principalmente no governo do presidente americano Richard Nixon. Houve acordos comerciais com os Estados Unidos e a gente percebia até na cultura, nos programas de televisão, tudo isso daí, nas séries, principalmente nas séries que encantavam os jovens e crianças, muita influência americana. Não era perceptível para mim à época, porém depois que eu fiquei adulto, me tornei adulto, começamos a perceber sim que tinha influência, mas no senso comum, nos jovens, no meu pai, na minha família, não percebíamos qualquer tipo de influência americana. Passando para a sexta pergunta, no período de governo de Ernesto Geisel, o desenvolvimento nacional aplicado pelo Estado era refletindo em benefícios aos cidadãos? Se sim, que forma se mostrava no dia a dia e na infraestrutura familiar do senhor? Olha, é um assunto muito interessante porque o período Geisel foi de 74 a 79, período de abertura e grande desenvolvimento econômico. O que me faz lembrar foi o primeiro automóvel que meu pai comprou, um Fusca 1961, o primeiro Fusca basicamente fabricado no Brasil. E foi um momento de muito esplendor, porque todo domingo a gente saía para passear de carro, ia fazer piquenique nos parques, ia isso, passeava, e era uma novidade, um automóvel, nunca imaginávamos que podiam ter um automóvel. E meu pai dizia o seguinte: olha, eu não estou preocupado com a ditadura, eu podendo tomar minha cerveja e passear domingo com minha família, pouco importa, eu tenho meu carrinho, eu tenho minha família, é isso que eu gosto. Essa era a percepção que tinha na minha família, de assim, nós éramos extremamente pobres mesmo, passávamos uma série de dificuldades, e meu pai, com esse desenvolvimento econômico, atingiu sim minha família, houve uma pequena mudança de patamar econômico. Foi muito bom, na minha época, como um período da puberdade, um fato histórico, na verdade. Foi uma reação a um crescente movimento que existia de tendência de esquerda, que acabou polarizado pelos militares que assumiram essa frente, o que acabou deixando uma
ditadura, né, de direita, pelos militares. Então, é assim, é um pêndulo, né, entre esquerda e direita, numa época em que esse era um aspecto bem polarizado e que acabou se tornando realmente uma ditadura de direita militar aqui na América do Sul, num momento que já existiam outros exemplos de ditadura, né? O senhor saberia dizer qual foi o envolvimento americano com o Brasil na época diante essa situação? Caso não houve, foi perceptível um afastamento ou aproximação com os Estados Unidos? É notório que sim, né? Os Estados Unidos, pela tradição deles, óbvio, eles tiveram uma participação direta ou indireta nessa figuração. Qual a intensidade que teve, só a história vai contar, né? Ou já está contando. Mas não dava para perceber na época? Na época, dava para se perceber, assim, que tinha um embaixador que foi sequestrado pela esquerda, então você imaginava que sequestraram para chantagear, porque a esquerda estava tentando reagir, os comunistas no caso, mas enfim, esse é um aspecto que não tem jeito. Os Estados Unidos, eles têm uma participação nos movimentos que eles chamam de democráticos, né? E que o mundo entende como de direita, né? Vamos deixar bem claro que tudo isso é apelido, na verdade. São apelidos que são dados para dois tipos de regime fechado. Regimes que não têm as regras democráticas. Ok? Regime comunista, que é uma ditadura de esquerda, e o regime uma ditadura de direita, que são regimes fechados de direita, tá? Os Estados Unidos estão num meio aí tendente à direita, porque eles são uma democracia, entre aspas, pura, vamos dizer assim. É nítido que houve censura, é inegável que a imprensa na época ela tinha limitações. Você não pode imaginar um governo militar, um regime forte que tenha uma imprensa livre. A gente sabia que as matérias eram editadas antes de irem ao ar, tudo se sabia disso, né? No Brasil é notório que a Rede Globo, por exemplo, ela nasceu pelas mãos da ditadura. Hoje a Rede Globo ela é nitidamente esquerdista, mas ela nasceu pela mão dos governos militares. Foi ali que nasceu a Rede Globo, né? Que foi uma forma do Estado brasileiro, pelos militares, do Costa e Silva, Médici e tudo mais, terem uma força no jornalismo, tá? Então teve influência sim. Fazendo uma breve análise das duas entrevistas, é possível notar que, ao se referir sobre o regime instaurado no ano de 1964, na visão dos entrevistados, foi uma deposição ilegítima para supostamente impedir uma ameaça comunista no Brasil. Sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil neste período, os entrevistados deixaram claro que existiu grande influência, percebida principalmente nas tendências culturais e nos programas de televisão. No entanto, ambos alegam que, na época, a participação americana não era evidenciada por tais. Não houve mudanças drásticas no cotidiano dos cidadãos. No entanto,
Não houve mudanças drásticas no cotidiano dos cidadãos. No entanto, é interessante ressaltar que o primeiro de nossos entrevistados, Sr. Jovino, participou do serviço militar obrigatório e alega que possui um sentimento de incerteza e medo por não saber o que poderia acontecer, visto que não podia se comunicar com seus pais, além de não saber se em algum momento teria que ir para as ruas confrontar movimentos comunistas. Além disso, existia forte censura na época, como em jornais, por exemplo, onde a maioria eram impressos com colunas em brancos, para que as notícias não chegassem por inteiro. A melhoria na qualidade de vida foi citada por ambos os entrevistados. Houve um aumento significativo do poder aquisitivo da população brasileira com um boom econômico. Além disso, uma melhoria de infraestrutura no Brasil, com a construção de estrada e rodovias, o país passou por um grande desenvolvimento econômico nesse período, principalmente no governo Geisel, no qual sua política defendia um modelo de desenvolvimento econômico onde se preocupava com a tradição e forma de viver brasileira, além de reconhecer o contexto internacional multipolarizado, se afastando, de certa forma, dos Estados Unidos e utilizando essa diversificação a favor do país. Desse modo, conclui-se que, apesar de ter sido um dos períodos mais conturbados da história brasileira, a ditadura militar deixou muitos marcos para a história. No entanto, a partir das respostas dos entrevistados, é possível perceber que também houveram momentos de oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país.